Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Êxito Cast, do quadro Quem Está Faltando. E estava faltando aqui na lista do Êxito Cast, como coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão, a minha querida amiga Thaís. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Thaís Borges. Obrigada, Nai. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço por você estar aqui hoje. Tava faltando você pra gente conversar sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre empoderamento feminino. Mas antes da gente começar a falar sobre essas coisas, eu vou te fazer uma pergunta filosófica. Bora lá. Quem é você? Opa! Bom, não posso começar a falar quem sou falando que assim, eu sou Thaís Borges, tenho 43 anos, sou mãe da Esther e do Davi, 2 adolescentes de 16 e 13 anos. Sou executiva, empreendedora, né, investidora, e sou uma mulher guerreira, né, que nasceu numa família pobre, uma família humilde, e sempre fui inconstante, sempre fui, assim, sempre tive aquela necessidade de buscar algo mais. Então, mesmo sem ter referência, eu me via diferente e eu queria buscar algo mais para minha vida. Então, sou uma guerreira da vida. Sim. Que fui buscar e tive grandes mentores na minha vida. Tive a oportunidade de ter pessoas que olhavam para mim, enxergavam o meu potencial, mesmo com o meu complexo de inferioridade que a gente traz, né, por conta da questão racial. Então, eu sou eu diria que eu sou uma expressão, né, porque a gente copia, né, muito dos nossos pais, e eu sou aquela rebelde. Então, eu sou a rebelde que saiu do seu meio e foi buscar algo diferente para sua vida, porque eu sempre me rebelei. Por que eu não posso? Por que os brancos podem? Por que ela é branca e pode e eu não posso, né? E a nossa família, até por querer nos preservar, proteger, porque meu pai, por exemplo, ele teve muitos problemas, sofreu muito com questão racial, então a gente recebe, né, algumas pílulas que acabam virando crenças limitantes para nossa vida. E eu pegava essas pílulas e me rebelava. Eu falava, não, tudo que falaram para mim eu vou fazer o contrário. Eu não tenho que estar, eu quero estar. Eu quero ser figurinha para mim, eu sou diferente. Não tem preto, eu quero ser a preta do lugar. Sim. Então eu sou uma rebelde. Eu adoro conversar com gente rebelde aqui. Rebelde, eu cheguei onde eu cheguei. O que me trouxe foi esse meu senso de me rebelar. É o que me trouxe até aqui. A gente tem que respeitar a nossa trajetória. E o que me fez chegar onde eu cheguei foi justamente olhar e por que eu sou diferente, então eu quero buscar. Os questionamentos, né? Eu já tive isso dentro de mim, isso já nasceu comigo. Que bacana. Empreendedora nata, então. Sim. Desde sempre. Até porque isso tem a ver, a minha família, eu sou nascida, eu sou assim, de um berço de empreendedores, né? Aquele empreendimento familiar. Até porque no Brasil a maior parte dos empreendedores é por necessidade. Sim. Então toda a minha família foi por necessidade, com aquilo que sabia fazer. Eu tenho na minha família a boleira, tenho a salgadeira, né? Então assim, e vim desse meio, né? De alguma forma esse senso de rebelião de não trabalhar para alguém já era algo que estava no meu gene. Mas eu queria eu queria ir muito além. Eu queria ir buscar formação superior, eu queria buscar estar em outros meios. E de alguma forma, claro que assim, até não de forma muito estruturada, eu começava a perceber que os melhores lugares, os melhores meios é onde os brancos estavam. Sim. Então, né, de forma até inconsciente, hoje eu já trouxe, né, depois de muito autoconhecimento, eu já trouxe para minha mente por que eu queria estar no meio dos brancos. Porque onde, né, assim, porque ali... As condições de vida... Isso, porque na faculdade eu era a única preta, porque na pós-graduação eu era a única, porque aí fui pro mercado de trabalho, aliás, o mercado começou antes, né, claro, aos 14 anos eu já estava trabalhando, comecei antes, ajudando a minha família, no empreendimento da minha família, e aí fui pro mercado aos 14 anos, e aí sempre eu olhava e me via a única preta, né, a única negra do lugar, E para mim nunca foi desconforto, ao contrário da minha família, né? Hoje meu pai, nossa, é uma pessoa incrível, assim, sabe lidar em qualquer meio, em qualquer nível, mas lá atrás eu lembro do meu pai, filha,
filha, vamos embora desse restaurante. Nós somos os únicos pretos aqui, não tem preto aqui. Vamos embora, tipo, não é pra gente estar. estar. Tinha os medos dele. E eu falo, não, é aqui que eu quero estar. Sim. Né? Então, de alguma forma, não estruturadamente, mas inconscientemente, eu queria estar em um meio diferente ao qual eu não tinha. Sim. Então, eu já tinha essa rebelião dentro de mim. Olha só, então é assim como a gente começa o nosso podcast hoje. E Thaís, já que desde criança, desde os 14 anos você já empreende, né? Já tá ali lutando para furar a bolha, vamos dizer assim, para conquistar o seu espaço. No seu ponto de vista, o que você acha que... Quais são os pilares para você do empreendedorismo? O que a pessoa precisa olhar para conseguir, de fato, empreender? Tá bom. O primeiro passo é assim... o empreendedorismo, você tem o empreendedorismo, que é aquela pessoa que ela, né, trabalha para si, e tem o intraempreendedorismo. Tá. E as pessoas, ainda mais hoje, que a gente fala muito, né? Tá assim, muito em voga, empreendedorismo. A gente tem que lembrar que você pode empreender também trabalhando numa empresa. E eu comecei no mundo do empreendedorismo familiar. Como eu vi que tinha limitações e eu não tinha uma habilidade, capacidade de evoluir, e principalmente culturalmente, buscar questões além ali para mim, eu via grandes empresas, eu quero estar numa grande empresa. Sim. Eu fui para uma empresa e me desenvolvi ali. E eu comecei numa empresa, hoje eu sou sócia de uma empresa de tecnologia para a área tributária, então eu sou sócia da Systax, é uma das maiores empresas de tecnologia para a área tributária no país. Aí as pessoas falam, nossa, a gente sabe que é um assunto muito complexo. Super técnico, super complexo, né? E eu cheguei ali, eu já tinha trabalhado em algumas empresas, né? Então eu cheguei muito nova nessa área. Entrei como operadora de telemarketing, então sou muito feliz em falar que eu sou uma operadora de telemarketing de sucesso. E sou até hoje, porque quem sabe vender ao telefone sabe vender de qualquer jeito, né? Então a gente desenvolve muitas habilidades e eu não tenho nenhuma vergonha de falar da minha origem. Entrei no telemarketing e ali no telemarketing eu percebi que quanto mais habilidade, mais conhecimento técnico eu tinha, eu ia conseguir converter. Quando eu falava a linguagem do meu comprador, eu conseguia convencer todos os meus... Hoje são KPIs, hoje eu tenho estruturado, hoje, né? Eu consigo melhorar os KPIs, reduzir os KPIs, né? Hoje eu tenho uma empresa também de vendas consultivas e geração de demanda, a GrowthGate, justamente por essa trajetória de entender o quanto mais você se aproxima de quem quer comprar, você vai vender. E como cair na área tributária, vou entender tributário. E aí também tem desafio. E aí eu falei, vou estudar. E aí eu fui uma telemarketing de sucesso, ganhava todos os prêmios e fui crescendo ali dentro. Tá. E aí me tornei uma executiva nessa empresa, depois de alguns anos. E uma coisa que eu sempre tive para mim no intraempreendedorismo era trabalhar para a empresa como se ela fosse minha. Né? Você acha que falta muito esse sentimento das pessoas hoje? Falta porque até a nossa convenção coletiva, ela não fomenta, ela não ajuda no sentido de mudar esse mindset. Porque a gente tem essa concepção de que o empregador ele está sempre ganhando em cima. E que não existe uma relação de troca entre o empreendedor, né, e o colaborador. Existe sim uma relação de troca. Da mesma forma como a empresa cresce, o colaborador também cresce. E precisa ter essa consciência de todos. Consistente dos dois lados. Qual é o programa de crescimento para o colaborador? E o que eu estou fazendo para a empresa crescer como se ela fosse minha? Né? Por isso, quando você fala dos pilares, e aí eu vou falar agora do empreendedorismo, eu foco em 3 pilares, né? O primeiro pilar sempre é o autoconhecimento, né? Então, você tem que se conhecer, porque aí ele vai te dar base para te ajudar nos outros pilares. No segundo, que é pessoas, são pessoas, né? Então, pessoas trabalhando com pessoas, pessoas, né? Quando eu olho para mim e quando eu olho para o outro, né? Sim. Seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, e do outro lado pode ter uma pessoa física, pode ser um cliente, e que no cliente, quem toma a decisão também é uma pessoa. Eu sempre falo, a venda acontece na cabeça de uma pessoa, ou mesmo que seja uma decisão colegiada. E o terceiro pilar, hoje, é a tecnologia. Não tem como você falar e empreender, seja um médico, né? Outro dia eu brinquei, eu transformei uma massagista numa startup. E hoje, como investidora anjo, líder de comitê, eu também sou líder de comitê, sou conselheira conselheira na Bossa, estou ali no conselho de investidores. Isso me dá muita bagagem, é muito bacana esse contato, e inclusive com a oportunidade de mentorias, né, da gente perceber o quanto a tecnologia é importante e o quanto muitos empreendedores se limitam, porque ele depende só dele.
Mas já que ele depende só dele e que ele tem algo, né? Eu falo assim, tudo que você pode estruturar e que dá certo, você pode transformar num processo. Olha só. E se transformou num processo, deu certo, você pode criar um selo. E você pode capacitar outro. E você pode ter o selo Thaís da massagem especial pelo pé, sei lá. Enfim, e você pode escalar. A tecnologia, ela te dá essa velocidade de escala. Então, não dá pra gente falar em empreendedorismo sem tecnologia hoje, né? No mundo todo. E você acha que... a gente já vai falar sobre cada um desses pilares, que eu tô super curiosa para entender ali como cada um deles entraram na sua vida. Mas você acha que hoje, com a tecnologia, com o chat GPT, com os algoritmos hoje nas mídias sociais, né? Você acha que hoje as pessoas, elas têm resistência para usar a tecnologia, ou as pessoas estão usando a tecnologia de forma excessiva, mas não para os seus benefícios, como para o seu negócio, por exemplo? Qual é a tua visão sobre isso? Muito bacana. A gente tem os dois lados. E como sempre, né, eu acho que hoje o equilíbrio é que vai fazer a gente chegar mais longe. Há alguns segmentos em que a gente encontra bastante resistência. No meu segmento, eu tenho oportunidade de contato, principalmente com muitos contadores, advogados tributaristas, né, ali na área tributária. E existem alguns segmentos, esses muito mais voltados a processos, muito mais conservadores, que sentem... A gente percebe que os profissionais, eles têm medo, né, dessa questão tecnológica. E eu vejo, né, eu trabalho com inovação. A Systax, né, o que a gente traz de benefício para as empresas está na vertente de inovação. E a gente sente resistência. A pessoa fica com medo de perder o emprego dela. Por quê? Porque, pois é, a Systax, ela vai fazer captação de ato e automatizar o meu sistema. Pô, mas eu faço isso aqui manualmente. Se a Systax entrar, eu vou perder meu emprego. E não é isso. E aí, talvez, entra até uma resistência do colaborador, e daí ele perde aquele senso de a empresa é minha, que a gente falou. Porque assim, porque a gente automaticamente, o medo já é inerente ao ser humano, mas automaticamente a gente não compreende, e alguém precisa falar, e a gente precisa relembrar as pessoas de que elas podem ter atividades muito mais produtivas com a tecnologia. Sim. E falta muito isso. Olha, a partir do momento que eu tenho tecnologia, eu vou sair de um simples atualizador de sistemas com alíquotas de ICMS. A hora que a alíquota vem pronta, automatizada, eu vou, a partir de uma mudança tributária, dizer para minha empresa que ela precisa vender mais, porque desovar estoque, porque vai ficar mais barato. Porque o concorrente que tiver menos estoque porque se vai ter um benefício fiscal que vai, por exemplo, reduzir o custo da mercadoria, eu preciso vender logo agora, porque eu vou comprar mais barato depois. Então, o profissional, ele vai sair de um executador para alguém estratégico. Eu vou trabalhar de forma mais estratégica para o negócio. Sim. E aí vem a questão de eu trabalhando de forma mais estratégica, aonde eu posso fazer a empresa ganhar mais, aonde eu posso fazer a empresa economizar mais. A tecnologia, ela vai me ajudar, mas eu preciso deixar de fazer trabalho repetitivo. Sim. Eu preciso deixar de fazer as mesmas coisas. Eu preciso deixar de ser uma máquina. E fomentar isso nas pessoas, né? A gente ainda vê profissionais, líderes, que têm medo de perder gestão. E por quê? Porque muitas vezes tem uma ideia, ou não quer mostrar que aquela ideia veio de um colaborador. E, gente, cada vez mais, né? Quando a gente fala aí o outro pilar, pessoas... A gente precisa estimular a criatividade nas pessoas. E aí, quando eu falo de inovação e a criatividade, elas andam em conjunto. A partir do momento que eu estimulo a criatividade, a inovação, ela vem junto. E eu preciso estimular a criatividade nas pessoas. E isso a gente faz fomentando isso, dando espaço, momento para as pessoas sendo criativas, e até a forma como eu lido com os erros delas. Ou uma sugestão que às vezes a pessoa ela sugere com o radar que ela tem, que muitas vezes não é aquela visão de empresário ou aquela visão de líder que enxerga sobre outras óticas, mas, legal, Nai, boa a sua sugestão, eu vou avaliar, ou muito bacana, eu compreendo a sua sugestão, é sobre a sua ótica, tem outras questões para a gente ponderar, mas muito legal, muito bem-vinda, a gente vai avaliar, a gente retorna, e é importante retornar e traga novas. E não falar, na boa, isso não faz sentido, já... Você falou besteira. Falou besteira. É por isso que o autoconhecimento, e aí vai o outro pilar, quando a pessoa se conhece, ela conhece as suas fortalezas, ela também ajuda a fomentar, e ela sabe que se ela vai lá e dá uma porrada na Nai, ela fala assim...
Não, né? Muitas vezes é uma pessoa que, dependendo da forma como você vai dar esse feedback, você vai minar a capacidade criativa dela. Sim. E é uma pessoa que pode ajudar você a ir muito mais longe como gestor e como empresa. Então, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo tá ali, porque você, como empreendedor, trabalha pessoas ali dentro. E você precisa fomentar, e você precisa trabalhar a capacidade criativa para que essas pessoas tenham uma mente intraempreendedora. Então, tá ali. Andam juntas. E também para mudar esse, que nem você falou da questão da mentalidade, né? Do mindset. Mudar esse mindset de preciso fazer o que eu sempre faço, porque aqui eu já tô ganhando o meu. E toda mudança é muito difícil, a gente sabe disso, né? Mudar é difícil e tem gente que é mais flexível e menos flexível para isso. As pessoas que são menos flexíveis vai tender a permanecer naquele lugar e criar essas barreiras de a tecnologia vai pegar meu lugar, a tecnologia sem conseguir abrir o campo de visão para novas oportunidades, né? E por outro lado, muita gente só tá olhando para a tecnologia, esquece das pessoas, né? E esquece que a tecnologia tá vindo depois do ChatGPT, depois do que a gente vem vindo, né? A última que eu soube foi muito legal, é você tirar uma foto do seu refrigerador, da sua geladeira, e depois vem uma receita pronta para você da semana com tudo que você tem ali. Opa! Tira uma foto da despensa, da geladeira e o ChatGPT monta o seu cardápio da semana com o que você tem ali. Gente, isso é tecnologia. Quem não sabe, se liga, né? E assim, hoje você usa tecnologia, eu uso demais. Todo dia fica lá aberto. Não tem um dia que eu não uso para alguma coisa para me ajudar. Redigir o e-mail, eu tenho uma ideia, não consigo colocar em prática, melhorar as palavras. Tá ali para ajudar. Mas não dá para olhar só para tecnologia. E tem limitações, tem decisões que devem ser tomadas por pessoas. É por isso que só tecnologia não basta. Ainda. Para algumas questões, ainda, né? Porque a gente também tem que saber que a gente tem que estar sempre aprendendo, a gente tem que saber que a gente está sempre ignorante em alguma coisa. Né? Então, ainda existe muitas questões que dependem, né, das pessoas, né? Assim, sentimento e, inclusive, trabalhar com pessoas, né? Quando a gente fala de fomentar o empreendedorismo. E a gente usa a tecnologia para ajudar a gente a chegar numa melhor decisão. Mas a decisão quem toma somos nós, né? São pessoas. Então, tem os dois lados, né? Interessante você trazer isso, né? Porque nós somos criativos, por natureza. E a tecnologia está aí porque a gente foi inovador, criativo e acabou criando. A tecnologia ela nunca vai ser tão criativa quanto a gente, mas às vezes, que nem você falou, às vezes eu tenho uma ideia na minha cabeça, não tô conseguindo passar pro papel, não tô conseguindo encontrar aquela palavra que às vezes fica, né? Do tipo, ai meu Deus, eu não tô conseguindo passar. E a tecnologia pode te ajudar para reorganizar as suas ideias e que você tenha clareza do que você... Ela vai te dar agilidade. Agilidade. Ela vai te dar agilidade. Otimizar o seu tempo. E te fomentar de dados mais estruturados para tomada de decisão. Então você consegue, com business intelligence, inteligência artificial, ter muito mais consistência nas informações para tomar uma decisão. Né? E para te dar criatividade de novas decisões para melhorar o negócio. Aí é que está a diferença. Só que a gente você confiar só nas informações automáticas, e tem muita gente fazendo isso. Tem muita empresa, né, que trabalham com conteúdo, com informação, aí você começa a ver, fica um negócio robotizado. E no começo vai que vai, mas daqui a pouco você fala, peraí, falta aquele olhar humano, falta aquela sensibilidade humana, o acolhimento, aquela coisa humana, o olhar humano para a coisa. Né? Porque nós somos humanos, a gente sabe que para alguma situação você começa a pensar isso aqui, né? E aí você vai, e aí tem o choque, né? E aí você percebe que muita empresa que depende muito só disso, né? Que acaba não funcionando porque tem que ter olhar humano para muitas situações, né? Porque empresas são feitas de pessoas, né? Como você falou. Então não dá para ignorar. Ainda bem, por enquanto, né? Mas assim, a gente sabe que não dá pra gente ficar pensando aí na revolução das máquinas. Eu sou muito de viver o presente, o aqui e agora, né? E a gente, assim, olhar pelo lado positivo e olhar tudo como oportunidade. Sempre o olhar de oportunidade, e tem muito a ver também, né? De você mudar o filtro
dos teus olhos, da tua lente. E esse olhar, e inclusive estimular a equipe, né? Gente, a gente está com um desafio, a gente não está atingindo o resultado. Vamos lá fazer um brainstorm. O que a gente pode fazer diferente? Até porque os times que estão ali no operacional têm uma visão diferente. Nem sempre, se você não é um líder, um empreendedor que estimula a capacidade criativa, você vai estar deixando de resolver muito desafio que os seus colaboradores vão ter a resposta. Então, tá aí a dica, né? Olhar para pessoas, foco em pessoas também e desenvolver a capacidade criativa do time é muito importante. E você acha que o colaborador, ele só vai conseguir desenvolver outra pessoa se ele se desenvolver? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. Muitas pessoas empreendem, elas chegam É muito engraçado essas mentorias que eu faço. A pessoa ela abre a empresa, ela chega num determinado patamar, e aí ela olha para a empresa, ela fala, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? O que eu faço com tudo isso? Porque todo mundo tem medo, né? Sim. O medo é inerente em tudo que a gente faz. A gente está vivo porque a gente teve medo lá atrás, né? Falar da nossa origem. E aí a pessoa não sabe como chegou. De alguma forma, ela teve forças, ela teve algum... E aí ela chega um momento onde ela vai buscar a mentoria que ela precisa de ajuda para sair daquele lugar. Que ela trava. Olha só que interessante. E o autoconhecimento, se você tem um empreendimento e você já começa entendendo o porquê, né? E às vezes a gente se depara com o nosso negócio e você abriu aquele negócio por rebelião, porque você inconscientemente estava sendo rebelde, mas era uma coisa que não tinha a ver contigo. Entende? Você fez aquilo porque era uma rebeldia. Eu conheço histórias da pessoa, ela foi lá, ela tinha um emprego bacana, ela poderia se destacar como executiva, ela foi lá, ela brigou com o chefe dela, ela brigou com a empresa dela. Quantos empreendedores hoje saíram e montaram uma empresa concorrente daquela que ela saiu, sendo que ela poderia agregar muito mais, fazer a empresa chegar muito além como sócia. E ela resolveu abrir a empresa dela sem ter a menor base, sem ter a menor... Mas ela fez aquilo por rebeldia, porque ela teve um chefe, ela teve um gestor e que ficou com raiva. Eu vou lá abrir um negócio igual, vou começar a concorrer, porque os clientes gostam de mim. Aí vai lá, pega aqueles clientes da empresa e não tem estrutura psicológica para empreender. Nossa, isso é muito importante. E é muito comum. Olha só. E aí você vê muita empresa que fale porque a pessoa não tem estrutura psicológica para aquilo. E muitas vezes a gente se conhecendo, a gente sabe que eu sei que eu vou conseguir levar a empresa até um determinado patamar, mas eu preciso de apoio. E eu não vou chegar além sozinho. Então, às vezes, você chega além estando na empresa onde você está. Sim. E principalmente quando a pessoa ela vai se sentindo reconhecida. É por isso que tem que ter um trabalho nas duas vertentes. E você acha que as pessoas... elas tomam essa decisão primeiro por falta de autoconhecimento e às vezes até uma questão de ser existir uma criança mimada dentro dela e ela ir lá e fazer já que não estão me valorizando, então eu vou roubar todos os clientes, vou abrir minha empresa. Roubar todos os clientes. Mas você acha que... Nossa, me fugiu o que eu ia perguntar, mas era uma coisa interessante. Você acha... Deixa eu ver se eu lembro. Você estava falando da pessoa sair fora e ir abrir a questão. Tá. Como você disse que isso é muito comum, né? E eu fiquei bem impressionada. Você acha que a romantização do empreendedorismo contribui para que as pessoas achem que tudo vai ser muito fácil? Total. Eu sou dono de empresa agora, eu sou empresário. Empresário é a coisa mais chique. Ai, que chique. Mas tem que saber se você é empresário e tá dando lucro, tá dando certo. Nossa, gente. Gente, o empreendedorismo é desafio a cada dia. Nossa, É você trabalhar... Gente, autoconhecimento é tudo. De você saber quem você é, você conhecer suas fortalezas, você conhecer suas fraquezas, você saber o que você tira de melhor do outro, você saber o que você tira de melhor do concorrente e assumir. Se a pessoa, ela é uma pessoa que instintivamente, ela tem dificuldade em, por exemplo, receber crítica, não dá. Não. Sim. Se ela tem dificuldade em, por exemplo, reconhecer que tem coisa melhor que o dela. Tem um monte de gente que eu conheço, né, na própria família, que eu tenho empreendedores ali, né, ali, empreendedor ali familiar. A pessoa não consegue assumir que saiu um negócio melhor do que o que ela faz. Principalmente quando aquilo vem muito da tua base. Então, sei lá, eu sei fazer
uma torta, e é uma torta maravilhosa, a família toda ama. De repente eu começo a vender as tortas, e aí alguém come uma torta mais gostosa que a minha. E aí fala, nossa, Thaís, eu comi uma torta, e a pessoa já fica com raiva da outra que falou, da torta da outra, e que não vai olhar o que tem. Gente, a gente tem que aprender que tem muita coisa melhor do que o que a gente faz. E que a nova torta, que legal, uma torta gostosa mesmo, de verdade é melhor que a minha. Deixa eu ver o que eu posso pegar de bom dessa torta e fazer. Gente, empreendedorismo é isso. Sim. E é até interessante ter essa concorrência, né? Pra que você sempre saia da sua zona de conforto. Se a gente parar para pensar, a gente tá, né? A gente quer do mundo empreendedor, a gente tá numa bolha. As pessoas, elas não... E é inconsciente. É muito fácil a gente muitas vezes falar e as pessoas, elas agem, ficam com raiva e não se mexem, não melhoram, não evoluem, porque elas têm um instinto de rejeição daquilo que é do outro, que é do concorrente. E é inconsciente. É diferente de quando você está numa empresa e você tem KPI estruturado de acompanhar lançamentos de concorrente, de olhar o que é bom do concorrente não é. Mas a maior parte dos empreendedores brasileiros são pequenos empreendedores que trabalham ali com empreendimento familiar e que não tem isso estruturado. Por isso que iniciativas como a do Instituto Êxito são tão importantes para ajudar a dar estrutura para esses empreendimentos aí ao redor do país, né? Porque é por isso que muita empresa, a maior parte delas quebra, fale. Por quê? Porque aonde o empreendedor poderia e deveria ter mais resistência, poderia ter mentoria, poderia ter ajuda, para poder passar aquela fase difícil, o deserto, e são vários, não é só deserto em relação ao financeiro, não é só deserto em relação a um concorrente que vem e vai embora, deserto em relação a um colaborador importante para o negócio que sai, nossa, desestrutura toda a empresa. Tem vários desertos no empreendedorismo que a gente passa e a gente precisa ter estrutura, precisa ter bagagem, precisa ter força, né? Uma outra questão importante e que eu costumo comentar é que a gente tem muitos desafios. E a gente tem o hábito de pegar um desafio, botar em cima do outro e aquilo vira um gigante. E aí fica todo mundo olhando para o mesmo desafio e fica olhando para o gigante. E é importante a gente saber que como líder e como empreendedor, a gente precisa pegar os desafios e separar em pequenos pedaços e entregar a cada um o seu para que o desafio fique menor para cada um. Então, peraí, o meu desafio com vendas, com marketing é esse, o meu desafio... Porque eu tenho vários, eu tenho desafio com produto, eu tenho desafio com ali a parte de produção, a parte operacional. Eu tenho desafios em várias situações. Eu tenho desafios em planejamento, que também é algo que deve existir. Eu estou fazendo hoje, mas o que eu estou planejando para o futuro? Precisa existir planejamento. Eu tenho desafios com tecnologia. Eu tenho desafios com pessoas. São vários. Se eu boto tudo isso, o empreendedor fica olhando para todos eles... É muito gigante. Gente, não dá vontade de levantar no dia seguinte. Não, e fora que você não tem muita clareza do que por onde começar. Então escreve, seja num caderno, quais os desafios. E esse desafio tá comigo ou tá com quem? Esse desafio eu vou passar para um terceiro, outra dificuldade. Gente, e eu vou falar aqui, assim, é muito importante. Quem divide, multiplica. E o empreendedor fala, eu aprendi a fazer a torta. Pô, mas eu não sei, eu não tenho tino comercial. Mas a Nai, ela conhece de vendas. Não quer. Porque a torta é minha, eu que sei fazer. Não quer dividir. E só eu vou conseguir divulgar. Filha, você vai fazer torta. E não vai vender. Então divide para multiplicar, faz parceria. Eu falo em todas as minhas... Parceria leva a gente para outro patamar. Então faça parcerias, faça... Né? Porque sociedade, a gente tem aquela coisa de sociedade. A parceria pode ser uma sociedade desde que tenha ganho mútuo. O que eu vou te dar, o que você vai me dar, tem que ter troca. Não vou chegar lá sozinho, a gente não anda sozinho. Então, muito empreendedor não sai do lugar porque tem medo. E você acha que não saber delegar também é um problema? Total. Tem a ver com a divisão. No fundo, a delegação, ela acaba sendo também uma divisão de tarefas. E é justamente aí que o empreendedor buga e toma a decisão de fechar seu negócio, porque ele fica olhando para o gigante, porque ele não teve a habilidade de delegar aquele pedacinho para esse colaborador, ou aquele pedacinho para um terceiro, aquele pedacinho para um parceiro. É sobre a mesma coisa. No fundo, é sobre isso. É sobre os meus desafios e a minha habilidade de dividir os desafios. Seja com parceiro, seja com sócio, seja com colaborador. Então, empreendedorismo, intraempreendedorismo está muito ligado. E você... Aí, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Você acha que é mais fácil aprender a mexer na tecnologia ou se conhecer? É que aprender a mexer na tecnologia...
é muito mais fácil aprender a mexer na tecnologia, porque a tecnologia depende também muito de mindset, né? Você precisa acreditar que você vai conseguir para você aprender qualquer coisa, né? Igual assim, a gente passa dificuldade com os nossos, né, os nossos pai, mãe, né, os nossos pessoal, filha, me ajuda. Mãe, você não sabe entrar no banco? Não sei mexer com isso. Não vou saber. Sim. Se você fala que você não vai saber, você não vai conseguir. Por que o autoconhecimento é uma decisão, e é uma decisão importante, mas é uma decisão bastante difícil, que no começo é sofrível, mas é libertadora. Porque o autoconhecimento, você vai chegar em pontos que você muitas vezes não quer ver, não quer abrir, e que você não tem a consciência. Então, você trazer para a consciência pontos que te tragam, que em algum momento te tragam dor, a gente não gosta de sentir dor, né? O autoconhecimento, você vai olhar situações que no momento ele te traz aquela dor. E assim, vai doer, mas segura que quando passar, vai te libertar. E o autoconhecimento, ele é mais difícil no início, mas depois ele é algo que não vai parar nunca, porque a gente tem ciclos, e a Thaís é uma hoje, daqui 5 anos a Thaís é outra, e ela vai estar se conhecendo, e legal, é sobre mim, e eu sei que é sobre mim, que eu tô mudando, que hoje eu sou assim, e eu sei por que eu caí, e eu sei por que eu levantei. Aliás, as minhas quedas me levam para muito mais. É importante a gente aprender também que né, as nossas quedas é o que mais faz a gente crescer, e até com queda é muito interessante que no automático eu comemoro, perdi aqui, eu sei que eu vou ganhar ali. Foi um mês difícil, eu sei que eu vou ter mês bom porque eu sei onde é que eu errei, né? Então a gente automaticamente, quando você se conhece e conhece as suas fortalezas, você entende o quanto as suas quedas não vai te levar e você vai estar firme sempre para ir mais além. A tecnologia, é importante você olhar e saber que você vai ter capacidade sempre. O nosso cérebro mesmo, eu tô velho, não tem isso, né? Se você quiser, você consegue. Se você quiser, você consegue. Então, são questões ali correlatas, mas o autoconhecimento, eu diria que ele é difícil no início. Inclusive, você ouvir o olhar do outro e você saber que quando o outro fala, quando o outro te dá um feedback, e se aquilo doeu, é mais sobre você do que sobre ele. Isso é difícil. E é difícil a gente entender. A gente fica com raiva. E a gente vai jogando no outro. Não só no outro, a gente joga na empresa, a gente joga no concorrente, porque é a concorrência. E não olha, se doeu, é porque é sobre você. Então, você tem que olhar para isso, né? Sim. E até algumas mentorias que eu faço, quando você percebe, eu pergunto, o que você quer olhar? Quer olhar esse pilar? Vamos olhar. Uma das atividades que eu faço é perguntar para as pessoas que estão mais ali próximas, né? Seja marido, filho. Eu tive a oportunidade há muitos anos de passar por um processo desse, perguntar cinco pontos negativos e positivos. E você tem que perguntar e tem que falar para a pessoa ser sincera e dizer que você não vai esboçar nenhuma reação. E isso tem que ser com chefe, tem que ser com filho. Imagine, marido, quem lida com você no dia a dia. E não vale dizer que o seu pior defeito é ser perfeccionista. Não vale. Não, até porque você vai ouvir da pessoa. Sim. Então, eu quero que você fale pra mim. E, pode ficar tranquilo que eu não vou esboçar nada. E não pode esboçar. E você tem que ficar com aquilo, sem esboçar expressão nenhuma. Tem que você ouvir, assim... É um desafio, hein? Manipuladora. Tem que ouvir lá, sei lá, invejosa. Sabe? E eu lembro que eu passei por um processo desse, que eu ouvi da minha filha, na época ela tinha, sei lá, uns 7 anos. Não, tem que perguntar. Eu fui perguntar, ela falou assim pra mim, exibida. Você é exibida. Na época eu fiquei chateada, né? E hoje, outro dia eu acho que participei de uma premiação, alguma coisa que... E eu falei, gente, né, nenhum dos premiados ali foi falar. Mas eu quero falar, porque eu sou exibida, essa sou eu que me trouxe até aqui. E hoje eu acho uma delícia, mas foi difícil no início. Então, é difícil, é importante É importante isso para saber o quanto a pessoa está preparada para esse processo. E às vezes eu dou essa lição de casa, a pessoa não traz, tá tudo bem. Você não fez, não tem problema. Quando der, você faz. Aí eu percebo assim, a pessoa não está preparada. O pouco que ela começou a fazer, ela não conseguiu evoluir. Então, tá bom, não tô preparada, mas é um caminho que vai te levar para um ponto que não tem mais volta, porque você sempre quer conhecer, mas é libertador. Sim. Até porque, né, a gente tem a tendência de se cobrar muito. Sim. Né? E quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente até se cobra muito, mas a gente entende os nossos limites e começa a se acolher mais. Total. E que isso é muito importante, porque quando você sabe se acolher, você abre um espaço para acolher o outro também, que faz total sentido com tudo isso que você trouxe, da importância
do líder ali olhar para os seus colaboradores e entender ali as dificuldades de cada um e acolher isso. E, por outro lado, o colaborador se sentir pertencente à empresa, se sentir visto, reconhecido, para que ele se encaixe ali com essa mentalidade de que eu também faço parte disso, eu também sou responsável pelo lucro e eu vejo a empresa como se fosse minha também. Total. Os gols são nossos, o resultado é nosso e a gente vai dividir, vai comemorar juntos porque a empresa é nossa. E é esse sentimento que as pessoas têm. A gente está, assim, passando por, assim, beirando aí uma reforma tributária, né? Então, já ia te perguntar isso. Então estamos aí à beira de uma reforma tributária. Eu não acredito, estou há 23 anos nessa área, não acredito numa reforma tributária consistente a curto prazo. Mas eu acho que tudo é um começo. A gente sempre tem que começar para a gente ter evolução a longo prazo. A curto prazo, imposto único, não. Quem conhece esfera, quem conhece tributo direto, indireto, esfera, né? Federal, estadual, municipal, quem sabe a complexidade, quem faz operação mercantil no Brasil sabe o quanto é complexo, né? Estica e puxa dos estados, benefício fiscal, substituição tributária, é uma loucura. É uma loucura. Eu não vou reclamar, porque é a minha área, eu adoro, eu vivo disso, mas poderia ser muito mais simples. A gente ainda ia ter muito trabalho. Mas a gente falando assim em questão de reforma, eu acho que tem mudanças importantes e eu acho que é interessante a gente ver que vem acontecendo movimentos consistentes para melhorar o empreendedorismo no país. E isso também vai para a questão da relação do empreendedor com o colaborador. E eu acho que muito brevemente a gente vai começar a ver revoluções também na área, porque a nossa convenção coletiva ela não fomenta uma melhor relação entre empreendedor e colaborador. A gente tem algumas situações que a gente gostaria de ajudar mais o colaborador e a gente não pode porque a convenção coletiva nos limita. Olha só que interessante. Daquela coisa da pessoa se sentir mais pertencente, dela ser remunerada por ter algum benefício adicional, porque aquilo vai entrar na folha, porque a pessoa tem direito a isso, tem direito àquilo, e muitas vezes para a empresa acaba, né, não dando. E aí, assim, a convenção, ela tem essas limitações. Eu acho que a gente precisa, para a gente ver evoluções nesse sentido, porque quando a gente fala do risco Brasil e da complexidade tributária que limita a capacidade de investimento de fora, isso entra também na questão trabalhista, né? Questões trabalhistas também também é limitador, né? Jurídico, trabalhista, tributário, para a gente ter investimento. E cada vez mais os nossos grandes líderes têm visto que você trabalhar essas reformas aí, pelo menos começar, já vai dando mais segurança para novos investimentos. Olha só que interessante. É bastante interessante. E a gente tem muita burocracia quando a gente fala de relação empresa-colaborador no Brasil. Viver no Brasil não é para armadores, Sim. né? Ainda bem que temos essas taxas, ainda bem que temos a Thaís para nos ajudar a entender um pouquinho desse mundo que é tão complexo e que muitas vezes as pessoas não querem nem saber e acabam agindo na informalidade justamente porque, não, é tão complexo que eu nem vou entrar nisso. Exatamente. Ninguém quer saber. Às vezes a pessoa não quer saber. E aí é aquela coisa do simples, né? Porque você é optante pelo sistema simplificado de tributação. E nem sempre é o melhor. Por quê? Só porque é simples para entrega de obrigação acessória, que você vai entregar uma só. Só que às vezes você... ICMS com substituição tributária, você paga mais caro, você poderia pagar menos, porque você opta por um outro sistema de tributação, porque você desconhece, você fica na mão ali do contador, que muitas vezes não é uma pessoa idônea que vai realmente dar como sugestão um sistema de tributação que efetivamente vai trazer benefício para o negócio, mas vai trazer só benefício para a obrigação acessória, que aí fica sobre cargo do próprio contador. Então, como ele tem ali várias empresas para atender, ele falava, é mais fácil estar todo mundo no simples. Mas nem sempre é o mais benéfico para a empresa. Por isso que você conhecer, pelo menos conceitualmente, é importante. Tem até um curso que eu gravei, que está aqui no Êxito. De graça, gratuito, online, na nossa plataforma de curso. Sobre contabilidade para não contadores, sobre essa parte, não contábil, mas muito também essa parte fiscal, né? A questão fiscal tributária para empreendedores, numa linguagem mais leve, o que é tributo direto, indireto, tributos incidentes sobre operação mercantil, sobre serviços, qual que é a diferença, para pelo menos ligar um pouquinho, acender um pouco essa luz. Não é necessário saber
tão tecnicamente, tão especificamente, para vocês terem uma ideia, lá nas Stax a gente tem células por estado, porque é tão complexo quando você vai, sim, quando você chega assim na granularidade, a nível de produto, de saber, por exemplo, que um computador, dependendo da polegada, no Paraná, muda a tributação, é muito complexo, mas de você saber conceitualmente. O importante é a gente ter noção conceitual de quais são os sistemas de tributação que eu tenho e quais são os benefícios, os pontos positivos e negativos de cada sistema. Então, sabendo que o sistema é simplificado, como você não tem débito e crédito, você já vai vir com o tributo recolhido. Se eu compro de uma indústria, ele é o primeiro da cadeia, a gente está falando de um produto, se o meu produto é sujeito à substituição tributária, já foi recolhido, como é que eu faço a questão do crédito? Então, se é uma operação interna, interestadual, essa parte conceitual dá para o empreendedor saber. Sim. Conhecer, claro, um pouquinho a base, não precisa só começar lá da Constituição, né, normas, hierarquia de norma, não precisa saber nada disso, mas pelo menos o conceito disso tudo para poder tomar as melhores decisões pelo negócio, porque muitas vezes, em alguns segmentos, inclusive, o empreendedor ele tem margem muito pequena, né, distribuição, varejo, e você olhar para a sua formação de preço, principalmente preço de compra e preço de venda, é onde está toda a chave do seu negócio. É onde está a chave da formação de preço, onde está a chave das suas margens, e pode fazer toda a diferença você olhar essa questão de impacto do dinheiro que está ficando retido ali, que você não sabe, você não tem conhecimento. Então é muito importante olhar para isso também. Tá vendo? E tem gente que ainda romantiza o empreendedorismo. Isso aí. É importante, que nem você falou, né, do empreendedor saber pelo menos o básico, para ele também não ser enganado pelo contador, que nem você falou, e ele saber o que está sendo oferecido a ele. E às vezes o contador nem sabe, ele nem faz, né, porque ele tem tantas empresas ali para gerir, e que ele não consegue chegar a um nível de conhecimento, de benefício, de exceção de todos os clientes. Então cabe ao empreendedor conhecer, pelo menos de forma macro, quais são os benefícios incidentes sobre os seus principais produtos, quais são as suas principais operações, e pelo menos de forma macro, o que é que a legislação traz, inclusive de benefício, para o seu negócio. Olha só, que bacana. Tá vendo, gente? E, voltando ao assunto, tem um curso da Thaís de contabilidade para na parte, né, área fiscal, área fiscal, é um curso de fiscal para quem não é formado, para quem não é advogado tributarista, dessa parte fiscal do que tange a obrigação principal e acessória, bem bacana. Legal. Na nossa plataforma de cursos, 100% online, 100% gratuito. Sim. Tá? Então não tem mais desculpa. E Thaís, a gente estava falando aqui, fora das câmeras, que a gente conversou um pouquinho, sobre a importância da representatividade, principalmente no mundo do empreendedorismo, né? A gente sabe que as mulheres têm dados de que mulher em posição de poder, ela gera muito mais resultado do que um homem, né? Só que, infelizmente, mesmo tendo números provando que isso acontece, a nossa taxa de mulheres em lugares, em posições de liderança ainda é baixo. Sim, total. Bem baixo. Como que você enxerga isso? Você acha que a gente está mudando? Você acha que... Qual é a importância de uma mulher como você nesse cargo, nessa posição de líder? Sim. E não só mulher e negra, né? Mulher negra. E aí, porque quando você fala da questão racial, aí a gente vai descendo níveis, né? Porque a mulher em cargos de liderança, a mulher no empreendedorismo, a mulher no investimento é sempre minoria. Em todos os meios que eu tô, a mulher é minoria. E aí, quando você fala da mulher negra, aí é figurinha premiada. Exato. Entendeu? Aí é figurinha premiada. Então, a importância é muito importante. O que eu tenho visto são muitos programas. As empresas têm se conscientizado, não só pelos resultados que a mulher de uma forma geral pode trazer para o seu negócio. E aí, falando de diversidade, quando você tem... E a mulher, ela tem já, por característica, fomentar a diversidade. E a diversidade também tem trazido seus números importantes de, trazer outro ambiente para os negócios. Então, a gente tem visto cada vez mais ações estruturadas nas empresas, ações estruturadas até pelos governos, né? Então, a gente tem visto ações aí provocadas
pelos governos, né, de forma estrutural, pela sociedade, mas ainda falta bastante, porque a gente tem um gap muito grande, assim, quando a gente fala de diversidade, existe um gap muito grande, tanto é que a gente fala em sistemas de cotas, e eu falava no início, quando eu via sistemas de cotas, eu não entendia o objetivo, né, mas eu sou negra, e aí eu, na minha rebeldia, Thaís, rebelde presente, eu falava, pô, mas eu sou negra, por que ela não precisa de cota e eu preciso? Eu não quero entrar pela cota. Eu não só porque eu sou negra? Só porque eu sou preta? Eu sou preta, eu tenho menos capacidade do que ela. Eu não vou fazer a mesma prova e eu vou mostrar que eu sou melhor que ela. E essa era eu. Eu estudava mais, eu trabalhava mais para mostrar que era melhor que branco. Então, eu estudava mais, eu trabalhava mais para mostrar que eu era melhor que os brancos. Só que não é sobre isso. Né? O que fez eu me rebelar e trabalhar mais e estudar mais me trouxe até aqui. Né? A minha rebeldia. Só que hoje eu tenho a consciência de que as cotas existem para reduzir essa diferença. Sim. Esse gap, precisa existir programa estruturado. Exato. Que é justamente para reduzir os gaps. Mulheres em conselho consultivo, né? Então, assim, não tem. Conselho de empresas, mulheres em liderança, cada vez um nível acima que você vai subindo, você vai vendo que falta mulher e tem segmentos muito críticos. E falta diversidade. Sim, precisa de programa estruturado, sim. Não é porque a gente é inferior, pessoal. A gente não é inferior. Mas porque a gente tem um gap muito grande que vem desde a colonização. Sim. Por isso que eu falo que, gente, para ser igual muito rápido, teria que cair uma bomba e colonizar de novo. Aí a gente vai ser tudo igual. Né? Todo mundo nascendo as criancinhas, os nossos filhos colonizando o país. Porque meus filhos não percebem diferença. Não tem ali o que eu chamo, né, os meus complexos de inferioridade que eu tive, os meus gatilhos, ali aquela palavra, porque você é preta, porque você não pode, porque você é menor. Meus filhos não têm, eles já estão em outro meio, tanto faz, eles não percebem a diferença. Muito pouco ainda. Percebem, mas muito pouco. Né? Mas a gente vem de uma sociedade que foi colonizada lá atrás, então tem um gap muito grande aí pra gente preencher. Precisa sim fomentar, estruturar, até porque, pessoal, essas pessoas, elas não têm referência, assim como eu não tive. O que me trouxe até aqui não foi referência, foi rebeldia. e não tem, porque acha que assim, e aí, gente, é muito legal, é mais fácil, e eu vou falar porque eu sou desse meio, né, porque ela é branca, né, o negro, né, o preto vê o branco, a branca, é branca, de família rica. Por isso a importância da representatividade, por isso a importância da modelagem, da gente estar aqui, de eu estar aqui falando, gente, eu nasci de família pobre. Fui a primeira a ser formada na família, fui a primeira a estar numa grande empresa, fui a primeira executiva, não tinha executivos na família. E o meu radar era pequenininho, porque o que eu queria, eu cheguei muito além do que eu imaginava, eu não tinha referências. E eu fui tendo referências assim, indo atrás, por rebelião. E cheguei onde eu cheguei. E o que a gente tem que ser hoje, tem que fazer hoje, é modelo para dizer para as pessoas que não importa que ela nasceu numa comunidade, ela pode sim chegar mais longe. E não é porque olhar do lado, porque a gente muitas vezes vê pessoas usando isso como muleta até para os seus desafios. Eu tive uma queda, mas por quê? Porque eu sou preto, né? Porque eu fui lá apresentar minha tese, meu professor me reprovou porque eu sou preto, porque os brancos passaram. Gente, eu vi isso muito na minha vida. Porque o preto ficou, porque o branco foi promovido e o preto... Gente, a gente tem que parar de usar a nossa diferença como muleta, porque isso impede a gente de crescer. Se a gente parar e enxergar de fato onde é que está, né, onde é que estão os nossos gaps, a gente vai trabalhar e vai crescer. E a gente não pode ficar usando isso como muleta. A gente tem que usar, sim, como fortaleza. Porque muitas vezes a diferença de eu ter nascido pobre ao lado de uma pessoa que nasceu num ambiente muito mais abastado, hoje me dá diferenciais que aquela pessoa não tem. Sim. Me dá estrutura, me dá fortalezas que essa pessoa não tem. E tá aí essa diferença. Eu tenho grandes amigos, grandes amigas que estão ali do meu lado de igual para igual. Há uma gêmea que há algum tempo atrás eu olhava e falava, mas para ela é fácil. Ela nasceu rica, o pai é rico, a mãe é rica, o pai era diretor de empresa. Eu já falei muito isso. Sim. E hoje eu falo, gente, isso não tem nada a ver. Eu posso olhar e chegar e estar ao lado de uma pessoa com a minha bagagem, tudo que eu posso, a minha trajetória é a minha fortaleza e vai me fazer chegar muito além. Então, a gente tem que parar e pensar em não usar a nossa origem como muleta, mas usar a nossa origem como fortaleza e lembrar da nossa responsabilidade de que tem pessoas que não nasceram rebeldes, como eu, no sentido de não aceitar a minha situação e ir buscar algo mais.
mas de pessoas que não se sentem capazes de chegar além, de ter algo mais, de ter condições melhores, de levar condições melhores para sua família e até no relacionamento, né? De aceitar viver com pessoas que não vão agregar à sua vida, porque elas acham que é o melhor que elas podem. Eu já passei por isso na minha vida. Eu vou ficar porque o melhor que eu posso não possam, porque é o máximo que eu vou conseguir. Eu não vou conseguir pessoa melhor. Olha a minha situação, né? Ver a mãe, o máximo que minha mãe conseguiu foi isso. Eu já consegui algo melhor que ela, tá bom demais. Né? Achar que não tem capacidade. Então, a gente tem que pensar que a nossa responsabilidade ela tá em fazer as pessoas enxergarem que elas podem chegar mais além. E por isso que a Thaís Borges está aqui hoje, senhoras e senhores. E eu gostei muito, Thaís, muito de todo o nosso bate-papo, principalmente dessa última gancho da diversidade, porque aqui na Câmara da Diversidade a gente a gente tem parceria com projetos de periferia e a gente vê o quanto é importante, principalmente para mulheres. A gente tem um convênio com um projeto que se chama Momento Crescer, que é de mulheres periféricas, em sua maioria pretas, e que já foram ou ainda são vítimas de violência doméstica. E ter você aqui hoje mostrando que é possível, você não sabe o quanto é transformador para essas mulheres. Sim. De olhar e falar assim, ela consegue, então eu também consigo. Sim. É claro que a gente, como pessoas brancas, a gente também precisa entender que o Brasil é um país extremamente desigual. Sim. E que milhares de pessoas estão sem saneamento básico, convivem com violência. Total. Todos os dias. Então, quantos não ficaram para trás, né? Mas aqueles que conseguiram chegar em algum lugar, que bom que tá aqui comigo nesse bate-papo. Mas que bom que chegaram em uma posição em que está estendendo a mão e mostrando que é possível para outras pessoas que estão nessa lida de vir. O coordenador eu até brinco com ele, eu falo assim, pelo amor de Deus, né? Fala sério, mas o meu vice-coordenador da Câmara da Diversidade e Inclusão é o professor José Vicente, que é o fundador da Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu falo, professor, pelo amor de Deus, o senhor é meu vice, pelo amor de Deus, não faz sentido. Mas o professor José Vicente, ele me ensina muito sobre a minha posição como pessoa branca, a questão dos privilégios, que é muito importante, e como nós que podemos utilizar a nossa voz para ampliar a voz de outras pessoas. Então, eu te agradeço demais por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É sempre muito bom estar aqui, bom estar com você, bom estar aqui no Êxito, né? Também sou associada aqui, conselheira do Instituto Êxito, assim, é sempre maravilhoso estar aqui. E sempre uma oportunidade, além de ser uma troca, né? Porque a gente sempre leva muito aprendizado, é sempre gostoso. Quando a gente contribui, a gente recebe muito mais. Sim. E para mim é muito, muito bom estar contribuindo aqui. Né? Quero voltar. Assim, com certeza, vai voltar. Pode me convidar. Até porque a gente tinha feito um script e acabou. E assim e eu vou, daqui a pouco a gente tem novas vivências, novos insights. Uma coisa que eu falo sempre, né? Assim, quando eu falo de inovação, a inovação também é você se inovar. A gente está em constante evolução, em constante aperfeiçoamento, e não tem nada certo. O que eu falo, o que eu conto é o que deu certo para mim. Pode ser que, até porque eu conheço as minhas fraquezas, eu sei que tem modelos estruturados que não servem para a Thaís. Mas a Thaís pode dizer o que funcionou para ela, que pode fazer conexão com alguém, que pode funcionar. E assim, por isso que eu gosto de falar da minha origem, da minha trajetória, que eu sou mãe de 2 adolescentes, tem todas aquelas fortalezas e dificuldades da maternidade também. Sim. Que dá para você ser executiva, ser empreendedora, ser investidora, sendo mãe e sendo boa mãe, tendo boa referência, tendo orgulho dos filhos. Exatamente. Né? Que a gente também traz a nossa culpa em relação à questão de maternidade. Então, eu acho que é importante a gente poder trazer, e a gente não vai nem todo mundo vai se modelar conosco, mas vai ter quem se modela. Eu não modelo com todo mundo, mas a gente se conecta com quem é importante e no final sempre dá tudo certo. E obrigada, gratidão por estar aqui com você. Imagina, obrigada eu. Mas assim, antes da gente finalizar, que o nosso episódio já está chegando ao fim, as pessoas que estão nos assistindo, onde elas podem te encontrar? Bom, vou falar então o meu Instagram, né? Bom. O meu Instagram é
@thais.a.borges. Então, no meu Insta tem algumas, né? Um pouquinho destaques, um pouquinho empreendedorismo, um pouquinho mãe, mulher, é um pouquinho de tudo esse Thaís, né? Então, o Instagram. LinkedIn, então, pelo LinkedIn, Thaís Borges, né? Então, ali, destaques, Thaís Borges. Então, pode conectar, mandar mensagem, eu tô sempre ali me comunicando. Se tiver alguma dúvida em relação à questão tributária, empreendedorismo, investimento, né? Eu tô por ali. Legal. E lembrando que a Thaís tem um curso dentro na nossa plataforma de curso. Tenho dois, na verdade. Eu tenho dois. Eu tenho um curso de empreendedorismo voltado a vendas consultivas, porque eu sou diretora responsável por área comercial e marketing. Eu comecei Equipe, né? E hoje a gente está, inclusive, vendendo a empresa para uma multinacional americana. Eu continuo na operação, muito gostoso. Isso vem a maior do mundo em automação fiscal. E a gente está se integrando, está sendo um processo incrível. Então, eu criei todo o processo de vendas ali da empresa, desenvolvi. Hoje é um time gigante, está em vários estados. Mas é um processo totalmente consultivo, né? B2B, então vendendo, né? Tive que criar todo esse processo com essa bagagem do telemarketing. Por isso que é importante a gente respeitar e valorizar as nossas origens. E eu gravei aqui no Êxito um curso de vendas consultivas. Então, tem um de vendas consultivas, tanto o processo B2B quanto B2C, e um curso relacionado à questão tributária para quem não é contador e quem não é advogado tributarista. Então, senhoras e senhores, não tem mais desculpa. Plataforma de cursos 100% online e gratuita. Thaís, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E muito obrigada a você que está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify. Um grande beijo e até a próxima. Até mais.